o número 8 sextilhões 654 quinquilhões 725 quatrilhões 931 trilhões 147 bilhões 230 milhões 575 mil 824 é divisível por 11? Então depois da vinheta, resolução. O número 6.747.586 é divisível por 11? Face a pergunta. E vocês entenderam, a gente vai tentar fazer essa continha aqui sem usar a calculadora. Mas em vez de fazer a continha do dividido e tudo mais, eu queria aqui criar com vocês uma regra geral, que aí a gente consegue colocar essa regra geral em qualquer número, que é a regra da divisibilidade por 11. Para isso, a gente vai fazer o estudo desse número e a gente vai ver qual conclusão a gente vai chegar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse número aqui e reescrever da seguinte maneira. 6.747.586 é a mesma coisa que 6 vezes 10 à sexta dos 6 milhões, somado com 700 mil, que são 7 vezes 10 à quinta, mais 4 vezes 10 à quarta do 40 mil, mais 7 vezes 10 ao cubo aqui do 7 mil, e nós temos 586, ou seja, mais 5 vezes 10 ao quadrado do 500, mais 8 vezes 10 elevado à primeira, do 80, mais o 6 vezes 10 elevado a zero, que é o 6 mesmo. Então a ideia é pegar esse número e fazer a divisão por 11, isso vai eventualmente resultar num quociente Q e no resto R. Nós sabemos que o quociente vezes 11 mais o resto vai dar esse número, que é o objeto de estudo desse vídeo. O quociente não é o problema em questão. A pergunta do problema é se esse número é divisível por 11, porque eventualmente eu quero saber se esse número é divisível ou não por 11 antes de começar a dividir, porque pode ser que esse número não seja divisível por 11 e dá trabalho dividir por 11. Lembra, a gente está sem calculadora. É por isso que esse quociente não pode ser importante ou relevante na resolução do problema em questão. Nós estamos aqui para analisar este resto aqui. Então aqui, galera, eu vou usar um conceito matemático chamado congruência. E nós vamos falar que 6.747.586 ele é congruente a R módulo 11. Quem é R? R, nesse caso, é o resto da divisão por 11. E esse número vai ser divisível por 11 se o nosso R, resto R, for também divisível por 11. Ah, por quê? Nós sabemos que exatamente 6.747.586, se a gente descontar R, isso vai dar exatamente igual a 11 vezes aquele nosso Q lá. Então, desse lado da equação, nós temos um número múltiplo de 11, obviamente, porque Q é um valor inteiro, que é exatamente o quociente dessa divisão, multiplicado por 11, então é um número inteiro, múltiplo de 11, porque está multiplicado por 11, é igual a esse número. Então, para que esse número seja divisível por 11, isso daqui vai ser divisível por 11 e isso daqui também vai ser divisível por 11. Se de fato o resto da divisão, 6.747.586 dividido por 11, for divisível por 11, significa que nós podemos dividir por 11. E esse R vai ser exatamente a soma dos restos de cada um desses números que eu pedi para você separar lá no começo do vídeo. Cada um desses números dividido por 11 gera um resíduo, um resto R'inho diferente. Então aqui é R1, aqui é R2, aqui é R3, aqui é R4, R5, 6 e 7. Somando todos eles, então nós vamos somar todos esses R'inhos. A nossa sorte é que nós podemos usar a base 10 para fazer a análise desse número. Por quê? Porque nós sabemos que 10 ele é congruente a menos 1 módulo 11. Como assim? O congruente não é o resto da divisão do número pelo módulo? 10 não dá para dividir por 11, nem dá para pensar em ter um resto, né? Porque 10 é menor que 11. Mas se pensarmos que o resto é o quanto excede na divisão, então falar menos 1 é equivalente a falar que falta 1 para que 10 seja divisível por 11. Assim, nós escrevemos 10 é congruente a menos 1. E daqui, usando as propriedades das operações da congruência, nós podemos concluir que 10 elevado a n é menos 1 elevado a n. Em outras palavras, se o n for par, nós temos que 10 elevado a n vai ser congruente a menos 1 elevado ao número par, que é 1 mesmo, módulo 11. E se esse número elevado aí no 10 for um número ímpar, então 10 elevado a n vai ser congruente a menos 1 elevado ao número ímpar, que vai dar menos 1, módulo 11 também. Daí, então, nós podemos falar que o resto da divisão desse número por 11 é equivalente aos restos da divisão de cada um desses números por 11. Então, nós podemos escrever 6
vezes. Galera, 10 à sexta, 6 é o quê? 6 é par. Quando é par, então o resto da divisão do 10 à sexta por 11, isso vai ser igual a 1. Ou seja, se esse cara aqui tem resto 1, 6 caras daqueles também tem resto 1. Então, no nosso resto total, incluem-se 6 restos 1s. Vamos para o próximo número, 7 vezes 10 à quinta. 10 à quinta, 5 é ímpar. O resto da divisão de 10 à quinta por 11 é 9, só que nós vamos colocar menos 1 aqui. Porque nós vamos preferir colocar menos 1, ou seja, o quanto falta, para que aquele 10 elevado a n seja divisível por 11, é a grande sacada dessa questão que vocês vão entender no final. Por enquanto, considera o seguinte: quando falta 1, a congruência é menos 1. Quando sobra 1, a congruência é 1. Então, em termos de resto, aquele 10 aqui, ele é equivalente a menos 1. Em outras palavras, faltam 7 menos 1 para que esse número, por enquanto, seja divisível por 11. E é aí que está a sacada da jogada. Aqui a gente está escrevendo em termos de resto. Resto com 11. O que um número gera de resto pode ser compensado com a falta do outro para que seja divisível por 11. E eu estou somando todo mundo. Para 10 elevado à quarta, sobra 1 resto. Então temos 4 vezes 1 de resto. Próximo é o 7. 7 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo falta 1. Então estão faltando, portanto menos aqui, 7 uns. Cada número da base 10 está dizendo se está faltando, se está sobrando uns. O próximo é o 5. 5 vezes 10 ao quadrado do 500. Expoente é par. N par a gente sabe que é 1. Então está sobrando 5 uns, mais 8, 10 a 1, 1 é ímpar, portanto menos 1, então faltam 8 uns. Finalmente o 6, né? 10 elevado a 0 é 1, 1 é congruente a 1, então podemos pensar que o resto da divisão de 6 por 11 é 6 mesmo, porque não divide. O resultado é 0 e sobra 6. O resultado dessa divisão em números inteiros é 0 e nós temos o resto 6. Portanto, o resto R dessa divisão de 6.747.586 por 11 vai ser igual a 6 vezes 1, que é 6, menos 7 vezes 1, que é menos 7, mais 4 vezes 1, menos 7, mais 5, menos 8, mais 6. 6 menos 7 dá menos 1, com mais 4 dá 3, menos 7 dá menos 4, mais 5, 1, menos 8, menos 7, mais 6, menos 1. No módulo 11, portanto, isso daqui vai ser congruente a 10. Portanto, a resposta é não, pois o resto dessa divisão é igual a 10. De fato, se nós pegarmos o número 6.747.586 e tirar esse 10, dividido por 11 será exato. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que esses números, em termos de resto, é menos 1, esse também é menos 1 e esse também é menos 1. Por quê? Nós temos expoentes ímpares. Então, quando n é ímpar, em termos de restos, esses números são congruentes a menos 1. E quando n é par, esses números são equivalentes a 1. Então, esse também vale 1, porque é 10 ao quadrado, e esse também vale 1, porque é 10 elevado a 0. Daí, para saber o resto, o que nós fizemos? Então, nós basicamente pegamos o primeiro número, o terceiro número, o quinto número e o sétimo número e subtraímos com o segundo número, o quarto número e o sexto número. Somamos os coeficientes das bases 10 elevado a número par e subtraímos com uns coeficientes das bases 10 elevado aos números ímpares. Nesse caso, obtivemos menos 1, e menos 1 ele é congruente a 10 módulo 11. E menos 1 o que significa? É o quanto falta para que seja divisível por 11. Então concluímos que o resto desse número por 11 é 10. Vamos ver se dá 10 mesmo. Então vamos fazer o seguinte, 6.747.586 dividido por 11. Vamos colocar 6 aqui. 6 vezes 11 dá 66. Para 67 é 1. 4 desce. 14 dividido por 11, 1. 1 vezes 11 dá 11, para 14, resto 3. Desce o 7, 37. 3 vezes 11 dá 33, resto 4. Desce o 5, 4. 4 vezes 11, 44, para 45, resto 1. Desce o 8, 1 vezes 11, 11. Para 18, resto 7. Finalmente desce o 6, 76 dividido por 11, 6. 6 vezes 11, 66. 76 menos 76, 10. Pronto, nós conseguimos adivinhar o resto sem precisar ter feito antes a divisão. Ah, por que você não fez essa divisão antes? Porque o objetivo desse vídeo é determinar qual que é a regra para a divisibilidade do número 11. Para isso, basta intercalar aqui somando os números. Depois você subtrai os números intercalados. E se o número fosse gigantesco, nós poderíamos, sem o uso da calculadora, somar esses números tranquilamente e ver se o número é divisível por 11 ou não. Uma curiosidade, a soma desses coeficientes, 6 mais 5, 11 mais 4, 15 mais 6, 21,
1, menos a soma desses coeficientes, né? 8 mais 7 dá 15, mais 7, 22. Se aqui fosse 22, o número seria divisível. Então, por exemplo, esse 6, que é esse último 6 aqui, se fosse, por exemplo, 7, aqui seria 22, e 22 menos 22 daria resto 0. Então, o número 7747586 é possível dividir por 11. Então, vamos ver aqui. 77 dividido por 11 dá 7. O resto é 0. Desce o 4, 4 não é divisível. Desce o 7. 47 dividido por 11, 4. Resto 3. Desce o 5. 35 dividido por 11, 3. Resto 2. Desce o 8. 28 dividido por 11, 2 de novo. 2, 2 vezes 11, 22. Para 28, resto 6. Desce o 6. 66 dividido por 11, 6. 6 vezes 11, 66, resto 0. Então, de fato, 7.747.586 é 704.326. Então, nós achamos aqui um número divisível por 11 antes mesmo de fazer a divisão. Então, finalmente, para determinar se aquele número lá do comecinho do vídeo, 8 sextilhões, 654 quinquilhões, 725 quatrilhões, 931 trilhões, 147 bilhões, 230 milhões, 575.824, para ver se é divisível por 11, então nós devemos somar esse primeiro com o terceiro, com o quinto, com o sétimo, com o nono, com o 11º, com o 13º, com o 15º, com o 17º, com o 19º, com o 21º, somar todos esses caras e subtrair com quem, galera? Com o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, o 10º, o 12º, o 14º, o 16º, o 18º, o 20º e o 22º coeficientes, algarismos desse número escrito na base 10. Ou seja, subtrair a soma de todos esses algarismos. Então vamos lá, 4 mais 8 é 12, 12 mais 7 é 19, 19 mais 0 é 19, mais 2 é 21, mais 4 é 25, mais 1, 26, mais 9, 35, mais 2, 37, mais 4, 41, mais 6, 47. Subtraindo com essa soma aqui de baixo, 2 mais 5, 7, mais 5, 12, mais 3, 15, mais 7, 22, mais 1, 23, mais 3, 26, mais 5, 31, mais 7, 38, mais 5, 43, mais 8, 51. 47 menos 51, isso vai dar menos 4, então significa que falta 4 unidades para que esse número seja divisível por 11. Menos 4, ele é congruente a 7 módulo 11, portanto esse número gigantesco, ele vai ter resto 7 na sua divisão com 11. Se a gente acrescentar 4 nesse número, então aqui fica igual a 8, então aqui nós teremos 8, então essa soma seria 51, e isso seria divisível. Então esse número novo gigantesco, trocando 4 pelo 8, é divisível por 11. Se quiser fazer na mão, pode fazer na mão que você vai ver que vai dar para dividir. Vamos pegar uns exemplos mais simples para trabalhar essa regra. Então 680.537 é divisível por 11? Então primeiro nós vamos somar o primeiro, o terceiro e o quinto número e subtrair com o segundo, o quarto e o sexto, ou seja, subtrair com 3 mais 0 mais 6. 7 mais 5 é 12, mais 8, 20. Então nós temos 20 menos 3 mais 6, que é 9. E 20 menos 9 dá 11. Ah, o 11 é divisível por 11. Significa que o resto da divisão de 680.537 por 11 é 11 mesmo, que é divisível por 11. Dá para dividir mais uma vez. Vamos ver, 680.537 dividido por 11. 68 dividido por 11 dá 6, o resto é 2, baixo 0. 20 dividido por 11, 1, resto 9, baixo 5. 95 dividido por 11 dá 8, então o resto aqui vai ser 7, baixo 3. Nós vamos ter 6, então 6 vezes 11 dá 66. Para 73, então o resto é 7, baixo 7. Então 77 dividido por 11 dá 7, 7 vezes 11 dá 77 mesmo, então o resto é 0. Então esse número justamente é 11 vezes 61.687, portanto esse número é divisível por 11. Vamos para outro exemplo, 82.658.003 é divisível por 11? Vamos determinar direto o resto da divisão por 11, que vai ser o seguinte: a soma do primeiro com o terceiro com o quinto com o sétimo, 3 mais 0 mais 5 mais 2, e essa soma aqui vai ser igual a 10, subtraindo com o segundo, o quarto, o sexto e o oitavo, ou seja, 0 mais 8, mais 6 mais 8. Essa soma aqui vai dar 8 mais 8, 16, mais 6 vai dar 22. O R deu menos 12. Menos 12 é congruente a menos 1. Menos 1 é congruente a 10.
módulo 11. Logo, a divisão desse cara por 11 vai ter resto 10. Vamos ver, 82.658.003 dividido por 11. Só para título de curiosidade. Então aqui nós temos 7 vezes 11, 77, sobra 5, baixo 6. 5 vezes 11, 55, sobra 1, baixo 5. 1 vezes 11, 11, sobra 4, baixo 8. 4 vezes 11, 44, sobra 4, baixo 0. 3 vezes 11, 33, sobra 7, baixo outro 0. 6 vezes 11, 66, 4, baixo 3. 3 vezes 11, 33, 43 menos 33, isso vai dar 10. Que é o resto da divisão de 82.658.003 dividido por 11. Então, só para concluir essa aula, para saber se o número é divisível por 11, basta pegar os algarismos, você deixa o número na base 10, você soma os algarismos que tem um expoente par da base 10 e subtrai com os algarismos que tem o expoente ímpar da base 10. E toda essa prova ela é feita usando-se as regras da congruência no módulo 11, porque essa soma não só me dá a informação de que esse número é ou não divisível por 11, como ele também me dá o resto dessa divisão. Então, primeiro, qualquer número múltiplo de 11 nesse resto vai ser, então, indicativo de que esse número é possível ser dividido por 11, e qualquer R diferente de múltiplo de 11 é exatamente o resto dessa divisão. Então, espero que tenha gostado. Falou!